Gênesis capítulo 18, versículo 16. Glória a Deus. Diz assim o texto: quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma. E Abraão acompanhou para despedir-se dos homens. Então o Senhor disse: esconderei a Abraão o que estou a fazer? E Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele as nações, todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Disse-lhe o Senhor, porém: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver o que eles têm feito, e se corresponde ao que eu tenho ouvido. Se não, eu saberei. Por enquanto, somente até aqui. Feche seus olhos, levanta sua mão, ora pela minha vida em nome de Jesus. Intercede pela minha vida em nome de Jesus. Pai, nós estamos diante do Teu Espírito, Senhor. Nós pedimos ao Senhor que todo bloqueio espiritual, todo peso espiritual, toda ação maligna, Senhor amado, seja agora lançada por terra, Senhor. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor como servos do Senhor e pedimos ao Teu Espírito, Senhor amado, que o Senhor possa conduzir a Sua palavra, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor amado, conduzir, Senhor amado, a minha vida nesse momento. Senhor, eu me ponho à disposição, Senhor. Faça o Teu querer, execute a Sua vontade, fala com o Teu povo. Senhor, eu me disponho diante do Senhor. Senhor, eu estudei, eu me preparei, mas essas ovelhas te pertencem, elas são Tuas, Senhor. Então, se o Senhor quiser mudar tudo, que assim seja feito. Mas que o entendimento, Senhor amado, seja claro. Que o Seu livro seja exposto, Senhor, sem mancha. E que o Seu povo, Senhor, seja edificado. E que possamos, Senhor amado, nos arrepender diante do Senhor. Senhor, desde já nós repreendemos todo ladrão do entendimento, toda interferência maligna, todo cansaço na alma. E nós pedimos ao Seu Espírito, Senhor, fala conosco, toma nossa atenção, Senhor. Em nome de Jesus nós Te louvamos e Te agradecemos para a glória de Deus. Amém. Pode se assentar para a glória de Deus. Eu quero ler novamente para nós entendermos a linha de segmento. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para se despedir. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes, e que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo, direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Versículo 20: disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido ao seu respeito. Se não, eu saberei. E os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Por enquanto, somente até aqui, irmãos. Irmãos, nós vamos ler o capítulo 18, daqui a pouco nós vamos por capítulo 20 e 19, perdão, 20 não, 19. Só que me chama a atenção nesse texto é que
O texto não começa falando a respeito do juízo de Deus. O texto começa falando a respeito de promessas, das promessas do Senhor sobre a vida de Abraão. Mas no versículo 16, nós vemos que ali há um impasse muito grande. Nós vemos a partir do verso 16, Deus ele liberando anjos. Os anjos estavam ali, a companhia de Abraão. E quando Abraão estava a despedir-se dos anjos, Deus decide então revelar o que ele estava para fazer a Abraão. E isso o texto deixa muito claro. Por quê? Porque Abraão seria um pai de uma grande e poderosa nação. Para quê? Para que Abraão pudesse ordenar os seus filhos no caminho justo e direito, para que o Senhor pudesse cumprir o que havia prometido a Abraão. Mas o versículo de 20, lê junto comigo aí, por favor, novamente. Diz assim: disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver o que eles têm feito, se corresponde ao que eu tenho ouvido. Presta atenção, ao que eu tenho ouvido, senão eu saberei. Em Gênesis 18, Deus desce para conversar com Abraão, como eu já falei aqui, e isso é graça de Deus. Aqui, quando Deus desce para falar com Abraão, Deus ele está descendo para ensinar um homem a respeito do juízo e da justiça de Deus, porque esse homem ele tinha uma promessa de ser o pai de uma nação. Antes da condenação há uma revelação, antes do juízo de Deus há uma intercessão. No restante do contexto, nós não vamos ler para ganhar tempo, mas nós vemos que Abraão ele começa então a se preocupar, certamente com Sodoma e Gomorra, porque Ló estava lá, e Ló era familiar, próximo de Abraão. E dentro dessa intercessão, Abraão cita a Deus: Senhor, se tiver 50, se tiver 45, se tiver 40, 30, 20, 10, por acaso o Senhor condenaria Sodoma e Gomorra? E Deus responde a Abraão: eu não condenaria Sodoma e Gomorra, eu não vir destruir se eu encontrar 10 justos. Então Abraão aqui ele começa a praticar uma lição. A intercessão ela não pode estar apegada ao que eu sinto, ao que eu acho. Abraão não fala de Ló, Abraão fala de justo, porque Deus não poderia condenar justos com os ímpios. Abraão não fala: lá tem um parente que eu amo de todo o meu coração. Abraão fala: se houver 10 justos, o Senhor condenaria Sodoma e Gomorra. Abraão é muito claro, porque a intercessão, a oração desse homem, ela estava alinhada com quem Deus é. Deus não poderia negar a si mesmo, então por isso Abraão sabia que Deus não iria condenar Sodoma e Gomorra se houvesse 10 justos. Só que o que me chama a atenção, antes de nós irmos no decorrer do capítulo 19, é que a cidade ela não tinha 10 justos. O juízo então ele não vem por causa de um pecado isolado. O juízo ele vem por uma cultura consolidada de corrupção. Nós lemos aqui no versículo 20: disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver o que eles têm feito, se corresponde com o que eu tenho ouvido. Irmão, talvez você não sabia disso, mas o meu e o seu pecado tem um som. O meu e o seu pecado fala ao coração de Deus e fala aos céus. O meu e o seu pecado germina na cidade, germina no nosso bairro, germina na nossa família. O pecado ele emite um som. Caim, quando mata Abel, a Bíblia diz lá no livro de Hebreus que até os dias de hoje o sangue de Caim estava clamando, o sangue de Abel, perdão. Então o meu e o seu pecado emite um som aos céus. O meu e o seu pecado não morre quando nós consumamos o ato. Ele ecoa na eternidade. O pecado emite um clamor. Quando Deus ele vai diante de Abraão, ele fala: o clamor contra Sodoma e Gomorra subiu. O clamor contra o pecado de Sodoma e Gomorra subiu diante do trono de Deus.
O meu e o seu pecado clama diante de Deus. O meu e o seu pecado, aquilo que nós apontamos como fraqueza e que Deus entende, clama diante de Deus. Clama por juízo, clama por condenação. O sangue derramado, ele clama. As injustiças, elas clamam. E sabe o que o som do pecado emite? Separação entre Deus e o homem. Separação entre Deus e o homem. Então, quando eu e você pecamos, o céu entendeu que Deus não pode se aproximar enquanto não houver arrependimento. O som que o céu entende é que não pode haver uma providência divina enquanto o meu e o seu coração não se arrepender. É o tempo da graça, mas a graça não vai forçar o que eu e você temos que fazer. O que me chama a atenção nesse texto é que Deus, ele fala assim, no versículo 21, lê comigo: descerei para ver se eles têm feito corresponde com o que eu tenho ouvido. No Antigo Testamento, irmãos, o juiz, quando ele ia julgar uma causa, ele não ficava dentro de um lugar, ele iria até o lugar onde aconteceu o ocorrido. Ele descia até o lugar do acidente, até o lugar do crime. Ele analisava a situação, ele pegava os indícios, as provas, as comprovas, para julgar alguém. Quando Deus está falando descerei, Deus não precisava ver, porque ele já estava assistindo o pecado de Sodoma e Gomorra. Deus está falando, quando se trata de pecado, eu estou atento. Quando se trata de pecado, os meus olhos estão atentos e eu estou descendo para ver. Irmãos, e transmitindo isso para as nossas vidas, quando eu e você estamos pecando, o Espírito do Senhor está assistindo. Quando eu e você estamos no ato do pecado, o Espírito de Deus está lá com você, o mesmo Espírito que estava aqui entre os louvores, tocando o meu e o seu coração. E nós sentimos a presença gloriosa e maravilhosa dele. É o Espírito que está assistindo você cedendo. Sabe o que me chama a atenção? Vamos para o capítulo 19. Lê junto comigo. Nós vamos ler ele todinho. Até o versículo 29, na verdade. No início do capítulo 18, antes de nós lermos o 19, você vê que Ló, ele é reconhecido lá em 2 Pedro como homem justo. Ló, ele era reconhecido, não se escandalize, como um homem justo, é o que as escrituras apontam. No início do capítulo 18 nós não lemos, mas Abraão recebe a Deus e aos anjos de Deus, ele prepara o pão, ele chama eles para entrar, e se você vê o mesmo reflexo daquilo que Ló vai fazer aqui no capítulo 19. Vamos ler junto comigo. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los, prostrou-se com o rosto em terra e disse: meus senhores, por favor acompanhem-me à casa do seu servo, lá poderão lavar os seus pés para passar a noite e pela manhã seguir o caminho. Não passaremos a noite na praça, responderam os anjos. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar o pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinha ido se deitar quando todos os homens de todas as partes da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Tragam-lhe para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e disse: meus amigos, não. Olha o temor. Não, meus amigos, não façam isso, não façam tamanha olha só isso aqui, irmãos. Ele chega a oferecer a filha deles.
Tenho 2 filhas que ainda estão virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entender. Mas não façam nada com estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Olha a resposta dos homens: saia da frente, gritaram eles, e disseram: este homem chegou aqui como estrangeiro, e agora quer ser juiz? Eu quero abrir parênteses aqui. Você lembra que quando Ló, ele viu os homens, ele estava na porta da cidade? Só que o que me chama a atenção é que o capítulo 13 de Gênesis, quando Ló decide descer para Sodoma, a Bíblia descreve que Abraão olha para Ló e fala assim para Ló: chega, basta, nós não devemos mais brigar por causa dos nossos pastores ou rebanhos. Olha a terra e escolha um lugar. E aí a Bíblia diz assim, ó, que Ló olhou e viu o que era bom, aparente aos seus olhos, e escolheu recolocar uma tenda próximo de Sodoma. Só que o que me chama a atenção é que o que começou com uma proximidade terminou com ele se tornando um juiz, porque é esse o questionamento dos homens aqui em Sodoma. É esse o questionamento dos homens aqui em Sodoma. Esse homem veio como estrangeiro, agora quer ser como juiz. Como você afirma isso? Pessoas que estavam na porta no Antigo Testamento, segundo os historiadores, eles não eram pessoas comuns, eram pessoas que carregavam títulos importantes, político, de juiz, eram pessoas de influências na cidade. Então Ló, ele não estava por um acaso na porta de Sodoma. Ló, ele tinha um cargo de influência na cidade de Sodoma e Gomorra. O que começou só com uma proximidade, agora ele já faz parte. O que começou, e detalhe, ele era crente. Você viu como ele recebeu os anjos de Deus? Você viu o temor? Você viu que ele oferece as suas filhas como um sacrifício para que os homens fizessem o que eles quisessem com aquelas filhas dele, mas não tocassem nos anjos? Ele era crente, mas ele não era resolvido. Ele era crente, mas ele não era resolvido. Aqui acontece o que chamamos de condenação presente. Nós vamos continuar lendo e daqui a pouco eu vou voltar aqui em Ló. Vamos continuar lendo. Diz assim: saia da frente, gritaram eles e disseram: este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser juiz. Faremos com você pior do que com eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para derrubar a porta. Nisso, os 2 visitantes agarraram Ló e puxaram para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira todos os homens que estavam ao redor, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os 2 homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que Ele nos enviou para destruir essa cidade. Presta atenção no 14. Então Ló foi falar com os seus genros, os quais iam casar-se com as suas filhas, e eles lhe disseram: saia imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Sabe por que eles pensaram que Ló estava brincando, irmãos? Porque Ló não tinha propriedade para falar de juízo. Quem compartilha com o pecado não tem direito de falar de salvação. Quem está lado a lado com o pecado, com o sistema do pecado, não tem como falar do Espírito Santo, não tem como falar de santidade. Os historiadores vão falar que eles pensavam até que Ló estava brincando. Como que esse homem que faz parte, que tem um cargo de influência aqui dentro, como que ele está falando de juízo? Como que ele está falando de juízo? Eu não vou entrar nisso aqui essa noite, eu espero que eu tenha outra oportunidade. Mas se nós decorrermos os textos, nós vamos ver que depois de todo o processo da história de Ló,
da condenação, você vai ver que as filhas dele se deitam com eles. Sabe o que é isso, irmãos? Pais que são indecisos espirituais geram filhos imorais. Sabe por que o meu e o seu filho, a nossa geração não nos ouve? Porque não temos propriedade para falar do pecado e da santidade. Não conseguimos falar do que é Deus, do que não é. Sabe por que seu filho é rebelde? Porque talvez ele está vendo você falar uma coisa com os lábios e o seu coração está negociando com o sistema. Aqui acontece o juízo, vamos continuar. Vamos ler o 14 de novo, não, o 15. Ao raiar do dia, os anjos insistiam tanto com Ló, dizendo: depressa, depressa, levem daqui sua mulher, suas filhas, ou vocês também serão mortos, quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, tendo Ló hesitado, Ló estava hesitando, irmãos. A salvação estava batendo na porta dele e ele estava hesitando. Os anjos estavam anunciando: vai haver morte, vai haver condenação, e ele estava hesitando. Irmãos, eu não quero que nós olhemos essa noite a história de Ló como um historiador, uma pessoa, um personagem bíblico que viveu isso há muitos anos atrás. Eu creio que nessa noite nós precisamos olhar para Ló e olhar para as Escrituras, e nós olharmos literalmente para as Escrituras como um espelho nessa noite. Por que como espelho? Porque talvez o Espírito está germinando dentro de você. Larga o pecado, abandona as mazelas, abandona a mentira, abandona o adultério, abandona. E você está hesitando. Não, mas só mais um pouquinho, calma, só mais um pouquinho aqui. Confessa o pecado em oculto, é o que nós temos ouvido nesta casa, e talvez você está hesitando. Talvez nós poderíamos ler esse texto e falar não o nome de Ló, mas talvez o nosso nome. Talvez poderíamos estar enquadrados. Talvez poderíamos olhar e falar: não é um personagem, sou eu, Senhor. Tem coragem de falar isso para Deus aí hoje? Sou eu, Senhor, que estou ocultando o pecado e estou hesitando na salvação. O Espírito está me convencendo, ele bate na porta do meu coração, mas eu estou falando: não é o tempo ainda, não é a hora ainda, eu não quero abandonar ainda. Enraizado com o pecado, enraizado com as mazelas, enraizado. Irmãos, olha para você, olha para as Escrituras, seja um espelho. Realmente nós nos importamos com o que diz o santo livro de Deus? Será que realmente nós nos importamos, irmãos? Quando dá 10 horas a igreja fecha. Quando dá 10 horas os comércios fecham. Presta atenção no que eu vou falar para você. Mas se desse 10 horas e a polícia fechasse, a cidade viraria um caos. Aí você que passou pelo toque de recolher há anos atrás, lembra da situação? Dava 10 horas, era todo mundo correndo para casa para não morrer. Mas aí acaba o culto, eu peco e está tudo bem. Deu 10 horas, eu não me preocupo, eu não me preocupava, vou pôr entre parênteses, tá? Na situação em que nós vivíamos aquela divergência entre crime e polícia, aquela guerra, dava 10 horas, não via um cidadão de bem fora de casa, todo mundo preocupado. Irmãos, os pecadores continuam aí fora, clamando, morrendo, indo para o inferno. A nossa espiritualidade continua morrendo. Nós continuamos como se estivéssemos acostumados com o pecado. E nós não ficamos desesperados quando era no toque de recolher. Nós não ficávamos com medo. Se 10 horas da noite fechasse os hospitais, acabou o serviço hospitalar, a cidade entraria em caos. E a minha pergunta é: por que não entramos em caos por causa dos nossos pecados? Por que não entramos em caos por causa da cidade? Porque talvez você está olhando, mas está falando: está tudo bem comigo, eu estou indo para o culto, mas o seu vizinho, se morrer, vai para o inferno.
E porque nós não nos preocupamos, e porque nós não choramos, não nos desesperamos, não vamos para o seio do Senhor, será que realmente importa para nós? Será que realmente importa para nós se estamos sendo santos, se estamos separados, se estamos agradando a Deus, se estamos realmente vivendo o Evangelho de Cristo? Será que realmente estamos preocupados? Vamos voltar para o texto. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pelas mãos, como também a mulher e as suas filhas, e os tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim também o tiraram da cidade. E um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas ou você será morto. Fujas para as montanhas ou você será morto. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei esse pedido. Perdão, pulei, irmãos, uma parte aqui, ó. Vamos para o 20. Aqui perto há uma cidade pequena, ela está próxima, que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá estarei salvo. Está bem, respondeu o anjo. Também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Olha a intercessão de Abraão aí. O juízo foi retardado, irmãos. Nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Irmãos, a sua oração sincera, ela tem poder sim. A sua oração genuína, ela tem poder sim. Se você confessar, tem poder sim. Vamos continuar a leitura. Então o Senhor, o próprio Senhor, 23. Quando Ló chegou a Zoar, o sol havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Só até aqui. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Nós acabamos de ler uma condenação presente para aquela época. Deus estava executando juízo. Deus, ele envia anjos para tirar Ló. Ele fecha a porta e chove fogo e enxofre. Mas observe algo: Ló sai fisicamente, a esposa não saiu nem emocionalmente. Ela olhou para trás. O texto não diz que ela voltou para Sodoma, o texto diz que ela olhou para trás. Sabe o que me chama a atenção? Ela não foi morta em Sodoma, ela foi morta no caminho da salvação. Os pés dela já não estavam em Sodoma, os pés dela estavam a caminho da salvação. Ela morreu a caminho da salvação. Ela morreu a caminho da salvação. Por quê? Porque sentiu falta do passado. Presta atenção, irmãos. Presta atenção, irmãos. O olhar dessa mulher, ela não apenas olhou para trás, mas o texto hebraico indica que ela olhou com um olhar curioso e um olhar de apego. É um olhar de saudade. É um olhar dividido. Por que essa mulher morreu? Porque ela estava dividida no plano de Deus. Presta atenção, Deus tem falado conosco sobre liberar o coração, sobre confessar o pecado em oculto, e talvez você está hesitando, vai morrer espiritual. Nós vamos morrer espiritualmente, porque estamos literalmente resistindo a uma vontade do Senhor. Estamos resistindo a uma vontade do Senhor. E deixa eu te falar algo: Deus não vai enviar um anjo para pegar na nossa mão e nos tirar de Sodoma,
Porque nós acabamos de ver uma mulher que morreu, mas ela não estava em Sodoma. Sabe o que Deus está nos mostrando por intermédio desse texto? Que o problema estava no coração dela. No caminho da salvação ela morre, porque estava com o coração dividido. Ora quer a presença, ora não quer. Ora eu estou voando espiritual, ora eu estou morto espiritual. Ora eu quero o Espírito Santo, ora eu quero o mundo. Ora eu quero o Espírito Santo, ora eu quero os meus amigos da escola. As rodas dos escarnecedores. Ora eu quero o Espírito Santo, eu quero ser verdadeiro. Ora eu estou negociando porque eu preciso de dinheiro. Isso é a pior forma de condenação. Ela estava com saudade. Ela tinha conexão com o pecado de Sodoma. Fazia parte da identidade dela. Ela estava sendo salva, mas o coração estava ficando. O corpo em direção à salvação, mas o coração voltado para o juízo de Deus. Quando eu e você estamos resistindo à voz de Deus, o nosso corpo está indo para a igreja, mas a nossa alma, o nosso coração está querendo dizer que quer o inferno. Se nós continuarmos hesitando em confessar, e não só confessar, abandonar os nossos pecados, irmãos, nós estamos encrencados. Essa mulher, ela vira uma estátua de sal, e os historiadores, eles vão dizer que a Bíblia também descreve isso. O sal representa aliança. Na Bíblia o sal representa um pacto eterno, mas ela virou uma estátua de sal. Sabe o que essa mulher virou? Ela virou um monumento. Todo mundo que olhava para ela não lembrava de Sodoma, lembrava de alguém que teve o coração dividido. Todo mundo que olhava para aquela mulher não lembrava talvez de Sodoma, lembrava de um coração dividido. Lembrava de que Deus estava salvando ela, mas ela olhou para trás. Deus estava libertando ela, mas ela estava olhando para trás. Deus estava levando ela para o novo, mas ela olhou para trás. Estátua, monumento, um monumento da indecisão. Jesus diz no Novo Testamento, e é muito real: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus não fala, lembrem-se de Sodoma e Gomorra. Lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê? Porque o perigo do fim não será apenas o escândalo. O escândalo por vir já é bíblico, vai acontecer. Mas a Bíblia diz que ai daquele que por vir o escândalo. É bíblico. O amor de muitos esfriaria porque a iniquidade aumentou. O problema do fim não será apenas o escândalo, mas a distração. Sabe por que essa mulher olhou para trás? Porque ela se distraiu. O pecado, como nós ouvimos aqui, ele não começa como uma rocha, são pedrinhas. Para eu e você pecarmos diante de Deus é porque nós se distraímos lá atrás. Para eu e você desviar da presença do Senhor, não começa do dia para a noite, não é domingo que vem eu estou saindo, não, lá atrás. Seus olhos já se abriu para aquilo que é ruim. Aí quando se abre os olhos para aquilo que é ruim, a pregação não presta, o louvor não presta. Ah, mas tem umas luzes lá para mexer, olha lá que coisa feia, está estranha a igreja, né? Porque os olhos se abriu para aquilo que é mal. Aí daqui a pouco os irmãos mandam mensagem. Poxa, mas os irmãos toda hora ficam mandando mensagem. Mas quando estava bem espiritualmente, amava isso. Quando estava bem espiritual, quando estava debaixo da vontade de Deus, amava. Nossa, eu me ausentei de um culto, eu recebi uma mensagem, estou me sentindo amado. Mas quando está ruim espiritual, quando está fragmentado, nossa, irmão, já veio me cobrar porque eu não vim para o culto. Já veio falar porque eu não vim para o culto. Misericórdia. Não começa grande não, irmão. Daqui a pouco está olhando e falando, meu, é cantina todo domingo e para quem não tem condição. Aí daqui a pouco está olhando, não, aquela igreja não serve mais para mim. Nunca começa grande, irmãos. Daqui a pouco está totalmente fora da vontade de Deus. Daqui a pouco está totalmente fora.
Olha isso aqui, irmãos, que nós acabamos de ler. Ló, ele estava recebendo o livramento, os anjos estavam insistindo. Vou parafrasear e trazer para nós. Deus traz homens do Senhor aqui e ficam insistindo. Homens do Senhor insistem na sua espiritualidade, insistem para que você viva o que Deus tem para a sua vida. E você fica, mas não dá, mas não consigo, mas não dá, mas não posso, mas não dá. E aí chega a pegar na mão, vamos, empurra, vamos. Mas eu tenho que falar isso para você, assim como os dons, eles vão acabar. Vai ter um dia que nós não vamos precisar usar os dons, a graça também, irmãos. A graça que me alcança, que te alcança hoje, no céu nós não vamos precisar dela. Nós já vamos estar diante dele. Nós não vamos precisar da graça lá no céu. Então por que está recusando a graça hoje aqui? Não perde mais tempo. Não recusa o Espírito. Não recusa a graça. Quero continuar. Jesus diz que será como nos dias de Noé, como nos dias de Ló. Não será apenas imoralidade, seria distração. O problema não é comer. Vamos abrir lá comigo, Lucas 17, abre comigo aí, Lucas 17, vamos ler. Espírito Santo de Deus. Amém. Lucas 17, o versículo 1, nós vamos ler até o versículo 4. Diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam essas coisas, que levem o povo a tropeçar. Mas ai daquela pessoa que porvenha um escândalo, e que por meio delas acontece isso. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra. Olha o que Jesus está falando. O seu Cristo, o meu Cristo, aquele que nos trouxe a graça, olha o que ele está falando. Seria melhor que essa pessoa fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Se o seu irmão te faz pecar, se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes volte a você e fale: estou arrependido, perdoe ele. Vamos pular aqui, irmãos. Vamos lá para o 28. Queria ler isso aqui por conta da questão do escândalo. E nós já vamos voltar para o entendimento. Falei 18, perdão. É o versículo 28 do capítulo 17. Versículo 28 do capítulo 17. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. Presta atenção nisso aqui. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, e comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas nos dias de Ló, nos dias em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo, enxofre do céu, e destruiu a todos. Só que o que me chama a atenção nesse versículo 28 é que Jesus não está falando havia prostituição, havia imoralidade, havia perversidade. Jesus ele está falando, o povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Você percebe que o que nos leva ao pecado é a distração? Você percebe que o povo, aqui Jesus ele está falando da raiz que fez esse povo se tornar um povo imoral, um povo distraído. Lembre-se do pecado sexual de Sodoma, não é isso que ele fala. Ele diz: lembrem-se da mulher de Ló, porque o maior perigo da igreja moderna não é a Sodoma externa, é quando a Sodoma está literalmente no nosso interior, comendo, bebendo, comprando, vendendo, comendo, bebendo, comprando, vendendo e construindo. O problema não é quando a igreja está na Sodoma externa. O problema é quando ela está internamente. Por quê? Porque a igreja prioriza
Igreja, eu não estou falando templo, eu estou falando nós. Prioriza conforto, prioriza rotina, prioriza um coração abençoado. O conforto pesa mais que a obediência. A rotina ocupa o lugar da vigilância. O coração se divide entre o reino e o mundo. O pecado começa no cotidiano e não no escândalo. Não começa quando eu adultero, começou lá atrás quando eu abandonei a palavra. Começou lá atrás quando eu abandonei a oração. Não começou quando eu caí na mentira, começou lá atrás. Lá atrás. Quando eu vi que era tranquilo e confortável para mim ficar 2 dias sem oração. Quando eu olhei e falei, mas Deus entende, né? Lá atrás. Não começou no meu e no seu escândalo. Não começou no meu e no seu vitimismo. Ui, meu pequei, socorro Deus. Começou lá atrás, quando nós abandonamos a disciplina espiritual. Jesus não cita os pecados escandalosos. E isso entra em contraste e nos leva a literalmente olhar realmente o que temos como princípio e prioridade. O que temos como princípio. Observe algo, em Gênesis 19, Sodoma está marcada por violência, perversão moral, injustiça social, arrogância. A Bíblia diz que o pecado de Sodoma era como um clamor diante de Deus. Mas quando Jesus menciona Sodoma aqui em Lucas 17, ele não fala nada disso. Por que Jesus não fala nada disso? Ele mostra que eles comiam, eles bebiam, eles se casavam, eles construíam, eles plantavam. Ou seja, eles tinham uma vida normal. O problema não era apenas a perversão explícita. O problema era a normalização de uma vida sem Deus. Ei, olha para mim, olha para você, estamos caminhando sem Deus. Estamos caminhando sem a presença do Senhor. Será que realmente nos preocupa ser cheios ou não do Espírito Santo? Porque se nos preocupássemos com isso, nós iríamos fazer uma lista de pecados. Hoje eu fui egocêntrico, amanhã eu ia estar com os moradores de rua, porque eu preciso aprender a ser humilde. Hoje eu fui ganancioso, então eu ia pegar uma parte do meu salário e ia semear. Não sei as condições, não estou falando disso. Eu estou dando um exemplo de um arrependimento verdadeiro. Iríamos listar, irmãos. E por que não fazemos mais essa autoanálise? Porque estamos caminhando sem o Espírito. Estamos caminhando sem o Espírito. Sabe por que não conseguimos nos arrepender e conseguimos levantar um remorso no culto? Porque estamos sem o Espírito. Porque o que o Espírito me convence é da verdade e do juízo, mas não é para ficar nisso. Porque a obra do Espírito, ela tem frutos. O mentiroso não mente mais. O impaciente, ele recebe paciência de Deus. O que não tem longevidade, ele recebe, ele se torna longânimo. O que não tem paz, ele vive com a paz que excede todo entendimento humano. O que não tem a presença, ele caminha com o Senhor. Ele caminha e ele começa a andar e falar: Espírito Santo, está te agradando? Espírito Santo, você está sendo honrado. Espírito Santo, preciso da sua companhia. Vou voltar aqui para o que eu escrevi. Porque o maior perigo não é o pecado escandaloso, é o coração dividido pelo cotidiano. Irmãos, nós não conseguimos voltar a ser espirituais como éramos no início da nossa conversão, porque nosso coração está dividido. Porque nós estamos hoje atrás dos nossos sonhos, das nossas vontades. Nós estamos anestesiados. O cotidiano anestesia, a rotina distrai, o conforto prende. Sodoma não era mais apenas imoral, era confortável. Jesus não está falando apenas de Sodoma, Ele está falando da sua volta nesse texto. Olha o que Jesus diz aí, vamos continuar lendo. Lê comigo 30. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado da sua casa não deve descer para apanhar
os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar para pôr coisa alguma no lugar. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar preservar a sua vida, a perderá. Quem tentar achar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a encontrará. Está lado a lado, irmãos. O que Jesus quer nos ensinar quando Ele fala, lembrai-vos da mulher de Ló, é isso. Aquele que tem amor pela sua vida, ele vai perder a sua vida, porque a sua vida natural vai corromper, vai distrair, vai te insensibilizar, seu coração vai se tornar duro, você vai se tornar pedra como uma rocha. Aquele que perder a sua vida, aquele que encontrar a sua vida, está aí na sua Bíblia, esse o perderá. Mas aquele que perder a sua vida, ele a encontrará. Jesus, ele está falando exatamente disso. Jesus, ele está falando sobre a sua volta. Então se torna um alerta. Quem procurar a sua própria vida vai perder ela. Quando aquela mulher de Ló, ela olhou para trás, ela estava lembrando da sua vida lá atrás, ela estava lembrando da sua preservação, da sua condição, da sua estabilidade, dos seus sonhos, dos seus familiares, das suas raízes. E Jesus está mostrando, mas quem perder a sua vida por amor de mim, a encontrará. A mulher de Ló tentou preservar algo, memória, segurança, identidade, passado. Mas o reino do Senhor, ele exige o nosso coração por inteiro. Pessoas hoje, na igreja, na congregação que congregamos, nós, e no Brasil, elas estão emocionalmente presas no sistema. Trabalhando, construindo, produzindo e prosperando, mas com o coração dividido. Já percebeu que quando você trabalha tanto, você não consegue dar as suas 2 horas que você dava lá para Deus no seu individual? Já percebeu que a nossa rotina se tornou tanto uma loucura que nós só conseguimos dar 2 horas para Deus quando estamos na congregação? Já percebeu que nós nem falamos mais em jejum? Nós nem falamos mais em expulsar demônios? Nós nem falamos mais em alimentar os moradores de rua? Isso é frieza, irmãos, e cuidado. Isso é que o nosso coração já está dividido. Isso é porque o nosso coração já está pensando, eu preciso conquistar. O juízo não começa quando o pecado vem para fora, ele começa quando o coração se divide. Jesus, ele está dizendo, o problema não está apenas em um pecado explícito, mas em um apego silencioso que eu e você temos. O problema está no apego silencioso que o manipulador que tem dentro de nós fala que não. Eu não sou apegado às coisas da terra. Eu não sou apegado às coisas do mundo. Eu não sou apegado ao sistema. Eu não sou apegado, mas nós não conseguimos, eu vou falar por mim, renunciar nem ao trabalho por amor a Cristo. Vou ficar sem trabalhar, não estou falando disso, misericórdia. Mas antigamente, se você precisasse mentir no seu trabalho, você saía de lá, mas você não mentia. E hoje nós mentimos porque é amando do nosso patrão. Antigamente, se a fórmula tivesse que ter uma adulteração ali, você saía do serviço, tomava advertência, mas não fazia, não negociava. Por quê? Porque você falava, não posso desonrar a presença de Deus. Mas hoje mudou. Hoje dá para dar um jeitinho, Deus entende, porque não é eu, estou só sendo um intermédio. Nessa de ser um intermédio, irmãos, a Bíblia diz assim, ó, acaso pode jorrar 2 águas da mesma fonte? Pode jorrar 2 águas da mesma fonte? Não tem como, irmãos. Não tem como. Eu menti lá no meu trabalho e está pregando aqui em cima desse altar. Não tem como nós vivemos uma Bíblia que contraria, uma vida que contraria as Escrituras. E a Bíblia não está exigindo de nós perfeição, mas ela está exigindo de nós que nós nos rendemos de verdade. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Ela foi preservada, mas ela só se tornou um monumento de advertência. Quem olha para trás transforma livramento em memorial de juízo. Sair de Sodoma
não é só uma questão física. Tirar Sodoma do nosso coração é um processo a ser enfrentado, porque essa mulher não morreu no fogo, ela morreu quando olhou para trás. Essa mulher não morreu no fogo que caiu em Sodoma e Gomorra. Essa mulher, ela morreu quando ela olhou para trás. Ela morreu quando ela olhou para os seus interesses. Ela morreu quando ela olhou para a sua vida. Nós não estamos sendo condenados, talvez espiritualmente falando, quando nós literalmente estamos sendo ali, passando pelo fogo como os ímpios, mas talvez porque estamos olhando para trás. E hoje, Deus ele não está nos convidando a algo, Deus ele está nos sondando. Descerei e verei se o que eles estão fazendo realmente é o que está acontecendo. Descerei e verei. Descerei e verei. Feche seus olhos no seu lugar em nome de Jesus. Descerei e verei o que eles estão fazendo. Que essa pergunta, que essa fala do Senhor ecoe no meu e no seu coração. Descerei e verei. E que o Senhor possa te convencer dos seus e dos meus pecados. Descerei e verei o que a congregação Jesus Cristo é o Senhor está fazendo. O Espírito desceu, estava entre nós nos louvores. Agora Ele está sondando o seu coração. Está hesitando a salvação ainda? Está hesitando a libertação ainda? Por quê? Está hesitando o novo? Por quê? O Senhor não é menor do que as suas fraquezas. E a única coisa que Deus está falando para nós nos últimos dias é: confessa. Confessa. Espírito Santo de Deus, toca, Senhor, aonde nós não podemos. Senhor, convence aonde nós não podemos. Espírito Santo traz uma conscientização dos nossos pecados, conscientes e inconscientes. Ah, Espírito Santo, por favor, Senhor. Só o Senhor pode fazer essa obra. Só o Senhor pode fazer essa obra. Convence essa alma que está no lugar agora, Senhor. Senhor, Ele já está lembrando dos pecados, Ele já está lembrando da resistência, Ele já está lembrando do dia que Ele falou não para o Senhor. Senhor, por favor, convence essa alma. Convence essa alma, Espírito Santo. Convence essa alma, Espírito Santo. Convence essa alma, Espírito Santo. Irmão, escuta aqui. Deus ele não está nos convidando. Já vou encerrar a mensagem. Deus não está nos convidando. Deus não está nos apelando a algo aqui. Deus está sondando o nosso coração. Deus está sondando quem está na porta. Quem está na presença, mas negociando o princípio. Quem está na presença, mas está negociando o princípio. Deus está sondando isso aqui essa noite. Quem está vivendo num sistema, este é o momento de você correr para a salvação. Este é o momento de você se arrepender dos seus pecados. Este é o momento de você parar de terceirizar o que você fez. Este é o momento de você falar para Deus aí no seu íntimo: foi eu que matei aquela pessoa no coração. Sou eu o adúltero, sou eu o mentiroso, sou eu o que envergonhei. Sou eu, Senhor, mas eu estou aqui. Sou eu, Senhor, que
me negociei com o trabalho, sou eu, Senhor, que negociei com a hora extra, sou eu, Senhor, que negociei com o sistema, sou eu, Senhor, que falo que tenho a sua presença, mas estou num sistema pegado, sou eu, Senhor, que estou vivendo sem o Senhor. É agora a hora, é agora a hora, é agora. Você é jovem, você é criança, não importa, desde as crianças aos adultos, ao mais velho, Deus está sondando o seu íntimo profundo. Essa palavra está separando juntas e medulas. É ela que está indo aí no seu coração e te mostrando a verdade que você está vivendo. Ei, o Senhor não vai enviar anjos essa noite aqui para te agarrar e te levar para o lugar da salvação. O Cordeiro já foi enviado. O Cordeiro já foi enviado. Alguém morreu por mim e por você. Irmãos, para pensar, para refletir. Lembra da cruz, lembra do seu Salvador. Ele morreu por esse pecado que você está cometendo. Ele morreu para que você abandonasse isso. Ele morreu para que você tivesse força para falar não. O inocente morreu, irmãos. O inocente morreu. Quando eu paro para pensar no sacrifício do Antigo Testamento, eu falo, meu, é loucura, cara. Como um animal que não tinha consentimento morria por um pecado de um homem. E aí Deus enviou o Cristo, mas Ele não é uma pessoa separada, o próprio Deus desceu. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele tomou uma culpa que não era dele. Todo pecado custou um sangue, irmãos. Todo pecado custou uma vida. No Antigo Testamento, quando Adão e Eva pecam diante de Deus, eles colocam o quê? Folhas. O homem sempre tem a mania de justificar diante de Deus o que é injustificável. Quando eles aparecem diante de Deus, a Bíblia diz que eles estão com folhas. O interessante é que folhas secam rapidamente. Eles se cobrem porque estão envergonhados. Mas dentro em breve as folhas iam morrer e a vergonha ia voltar. Sabe o que é isso, irmãos? Enquanto eu e você ficar dando o nosso jeitinho, a vergonha do nosso pecado vai nos levar à tristeza profunda. Aí Deus vai e mata um cordeiro e veste eles. Mas para eles estar vestido, um cordeiro precisou morrer. Para eles estarem com roupa, um cordeiro precisou morrer. Para você ter vestes espirituais hoje, um cordeiro precisou morrer. Um sangue precisou ser derramado. Pega o seu cachorrinho lá e mata por alguém que cometeu um crime. Você não tem coragem. Pega o seu gato lá e mata por alguém que cometeu um crime. Você não tem coragem. A racionalidade não nos deixa. Aí o próprio Deus se tornou carne e se entregou por nós. Sabe para quê? Para voltar à origem do Éden. E Deus descia e falava com Adão. Jesus morreu para falar exatamente voltar à origem do Éden. E Deus descia e falava com Adão. No entardecer ele descia e falava com Adão. Adão, como estão os animais? Você nomeou eles? Você cuidou das ervas? Eu imagino Adão e Deus conversando. E Adão falando, Senhor, eu nomeei. Senhor, ó, isso aqui eu aprendi algo novo. Ei, o Espírito descia. O Senhor descia. Ei, o Espírito está aí agora. Está cuidando do que é dele? Porque a Bíblia diz que o templo é dele, não é meu. A Bíblia diz que quem peca contra o templo vai pagar um alto preço.
é dele, está cuidando, o Espírito ele está descendo, ele está falando com você aí, está cuidando do que é meu. A carcaça logo logo vai morrer. Está cuidando do que é precioso? Está cuidando do que é dele? Essa é a noite de arrependimento para as nossas vidas. E aqui eu encerro a mensagem. Até aqui o Senhor falou, para a glória de Deus. Amém. Aplauda ao Senhor.